Nós precisamos preparar o futuro do amanhã, e esse futuro vem através de uma cultura. E Vicência, gente, tem uma cultura maravilhosa. Tem tanta coisa da cultura de Vicência que é preciso ser explorada, analisada, estudada, trabalhada. E esse programa de vocês está levando também esse incentivo. Vocês não imaginam que lá fora quer que se escuta, que se comenta, que se valoriza um programa desta natureza. Por isso que eu te digo, meu caro, amemos a cultura da nossa terra. Isso mesmo, meu amigo maestro. Muito obrigado pelas suas palavras que você dirigiu tanto ao programa quanto a nós que fazemos a ele. Meu amigo, como disse um velho colega meu que trabalha, um povo sem cultura é um povo sem história. E com isso damos início a essa entrevista, onde eu quero primeiramente perguntar para a maioria das pessoas que conhecem e que não conhecem o Senhor, como o Senhor pode falar em quem é um maestro Nidinho? Para as pessoas que não conhecem, o senhor pode contar um pouquinho de como começou a sua origem na música, até onde o senhor chegou atualmente? Eu, como criança, comecei a estudar música aqui na Escola de Música de Vicência. Vicência tem uma banda de música de 120 anos de existência. Ali eu comecei. Aos 7 anos de idade, o maestro que eu tinha aqui, Aurinho, me pegou pela mão e disse: você vai estudar música em Recife. Me entregou a família lá em Recife e eu fui para o Conservatório Pernambucano de Música. Hoje, eu com meus 80 anos, posso dizer para você, aprendi muito da música, porque fazem 70 anos que eu estou envolvido com a música. Então, comecei a estudar no conservatório, fiz faculdade, me formei e voltei para Vicência para implantar em Vicência aquela ideia maravilhosa de vamos ensinar música às crianças de hoje para que amanhã possamos ter um desenvolvimento bem maior com a cultura da nossa terra. E com esse programa que a gente escuta hoje, esse programa que vocês criaram, não sei quem criou, mas existe, esse programa nos incentiva mais ainda. Eu estudei no conservatório. Quando eu estava ainda estudante, arrumei emprego na Prefeitura de Olinda, onde passei 28 anos como funcionário da Prefeitura de Olinda, dentro da cultura olindense. E como é bem lembrado, a cultura de Olinda é um excelente desenvolvimento para o Estado, para o país, para a nação. Então, em Vicência, eu tenho uma ideia. Estou procurando desenvolver isso, é fazer a escola de música em Vicência, porque tem muita criança em Vicência querendo aprender a música, querendo tocar um violão, tocar uma sanfona, tocar uma guitarra, tocar um instrumento e desenvolver com isso o que é cultura. Porque cultura não é só maracatu, bumba meu boi, pastoril, cultura abrange muito mais coisas. Eu estive ouvindo um programa de vocês umas semanas atrás e vi ser entrevistado aqui artistas que desenvolvem a cultura de Vicência. E eu procurei, depois de velho, aposentado, trazer para Vicência os meus conhecimentos da música, que também é cultura. Eu gostaria muito de poder ter trazido um violão, uma criança tocando alguma coisa e incentivando a outras crianças a trabalhar a cultura, porque a cultura não pode morrer. A cultura é a continuação de uma vida. Quando eu cheguei em Vicência, esse mocinho aqui que posso dizer, tem um filho para mim, começou comigo estudando flauta doce. E flauta doce foi um instrumento que abrangeu e foi aceita pelo vicenciano e foi uma tempestade aqui de flauta. Então foi um conjunto bonito que fizemos, que ainda hoje tem gente tocando flauta, graças àquele tempo, àquele período que a gente começou trabalhando em Vicência. Eu solicitei de um vereador que apresentasse um requerimento à Câmara, solicitando dos poderes públicos a criação da Escola de Música de Vicência. Nós temos a Sociedade Beneficente 15 de Novembro, que também está falida, está acabada por conta da falta de uma escola de música em Vicência. Com um trabalho desse que vocês estão fazendo, lembrem-se que está estimulando aquele que está te ouvindo lá no recanto rural do interior, lá naquela escalada lá distante, está ouvindo
e despertando ainda mais o interesse de pegar uma sanfona, pegar um violão, pegar o teclado, pegar alguma coisa que comece a contribuir com o desenrolar de uma cultura tão ardente. Já em Olinda, o período que eu passei em Olinda, trabalhando na cultura, eu fiquei cada vez mais apaixonado quando ouvia os frevos, as orquestras de frevo, os blocos de maracatu, os blocos carnavalescos, as pastorinhas, tudo aquilo representava cultura. E cultura, meu querido, é uma coisa tão linda, tão importante, embora um pouco esquecida por alguma administração, mas com um programa sempre desses, desperta maiores interesses, queira não queira, mas o interesse tem que surgir, porque há uma cobrança muito maior para que a cultura de Vicência seja renovada, apresente, se mostre, se trabalhe, que venha à ativa, porque Vicência tem muita coisa boa da cultura. Você começar a analisar, nós começamos analisando aqui os blocos do passado que deixaram de existir. Aquela cultura, gente, aquela cultura daqueles blocos carnavalescos que já existiam em Vicência, é preciso que alguém tome a noção, a consciência de reativar aqueles antigos carnavais de Vicência, aquele carnaval lá do mercado público, que já aconteceu um carnaval dentro do mercado público. Já aconteceu um carnaval Vicência dentro do prédio onde hoje é o Banco do Brasil. Ali era a prefeitura. E naquela época se fizeram ali dentro um baile de carnaval. A gente começa a ter saudade daquele tempo, dos antigos carnavais, daquela cultura maravilhosa, que talvez vocês são muito jovens e não lembrem, mas na minha idade, mesmo com meus 80 anos, a saudade é intensa, é imensa. E quando chega esse período de Natal, eu lembro tanto daquele Natal daquela época. Era um Natal em que a gente sentia o amor, o carinho, a aproximação das pessoas, onde a gente podia sentir também até a presença do pastoril, que hoje não existe mais. Vicência não tem mais pastoril, mas já houve. Vicência não tem mais as recordações que outrora nos fez vivenciar aquela época tão maravilhosa, que era a época da cultura natalina de Vicência. Por isso eu quero dizer para vocês, neste programa, e quem está mais a nos ouvir, que essa fraternidade de Natal deve também ser cultural, porque há cultura muito forte de Natal, que precisa ser explorada, analisada. Natal não é só o dia do nascimento de Jesus. Natal é todo o tempo. E cultura acompanha tudo isso. Se eu perguntar para vocês lembram do Natal do ano passado, do ano retrasado? E vocês poderão responder. Era tão bonito naquela época, não era? Mais antiga, a banda tocando no meio da rua. Mais antigo, a gente via o Papai Noel desfilando. Mais antigo, a gente via como o povo se confraternizava no Natal. E hoje, a dificuldade é bem maior. As distâncias das pessoas também maior. Não existe mais aproximação do Natal. E quanto é bom a gente poder dizer para vocês, gente, eu me preparei 70 anos como músico. Eu tenho 71 anos de ser músico. Eu sou músico profissional. Eu sou músico que trabalhei dentro da cultura de Olinda. Quando chega a cultura de Vicência, faz uma falta muito grande. Agora, esperemos que dentro da programação que vocês estão fazendo, possa despertar maiores interesses desse povo, das autoridades competentes, e a gente possa voltar aos nossos interesses e fazer aparecer a cultura que existe escondida em Vicência. O que é a cultura escondida? Quando se fala do maracatu, é preciso se falar também da origem do maracatu. Quando se fala do pastoril, é preciso falar da origem do pastoril. Quando se fala do passado, é preciso dizer a origem do passado. Se isso não estiver presente, cai no esquecimento da juventude isso, e acontece o que a gente está vendo, a cultura desaparecendo. A cultura deve aparecer tanto na parte social, na parte política e na parte daqueles que fazem a cultura.
Isso que vocês estão fazendo aqui é cultura. Isso que vocês estão fazendo aqui é um passo muito largo para despertar também em outras pessoas o interesse da cultura. Por isso que eu digo para você, eu voltei para Vicente para falar da cultura, para falar de mim. Eu sou cultura. Por que eu digo eu sou cultura? Porque vivenciei, vivi e apresentei cultura da minha terra. Enquanto vocês estão falando e apresentando através de um microfone, eu apresentei através de um instrumento musical. Eu fazia parte da banda musical de Vicência, onde hoje existe há 120 anos. Gente, uma cultura de 120 anos, tem o que contar. Tem muitas coisas. Vocês são meninos de hoje, são meninos jovens, não conhecem a cultura do passado. Mas falemos da cultura do passado. Vamos mostrar a cultura para essa gente de hoje. Tem muita gente que está na faculdade, mas não tem ligação com cultura. Tem muita gente que hoje é excelente profissional, mas não tem ligação com cultura. Enquanto os que gostam de cultura, a exemplo de Nilson aqui, olha, apaixonado pela cultura, fala sobre a cultura, divulga a cultura. E vocês estão fazendo esse papel que eu não canso de elogiar, que é um papel maravilhoso. Por isso que eu digo para vocês, continue assim, meu filho, continua. Continua divulgando a cultura, o que é bom, o que é bonito, o que é belo, porque nós temos um amplo trabalho para apresentar na cultura, porque a cultura é uma folha muito grande de notícias, de conhecimento, de coisas maravilhosas para ser apresentado por essa juventude de hoje. Por isso eu quero aproveitar e dizer para vocês, continue fazendo esse trabalho. Eu acho muito pouco ser uma vez só por semana. A cultura é constantemente divulgada, mas não através de um programa desse, não através de divulgação na publicidade que é feita aqui. E é preciso, meus filhos, me permite até te chamar de filho, porque eu tenho idade de ser pai de vocês. Eu estou com 80 anos e vocês não chegam a 20. Então, falemos mais sobre a cultura, dizendo para você quanto é bom, como é belo a gente conhecer o que é cultura. Vicência tem cultura? Tem, mas muito pouco divulgada. Vicência tem cultura? Tem, é a cultura da nossa terra, mas muito pouco esclarecidas. Tanto na área política, na área social, até no meio da rua, no meio da praça, no meio da multidão, Vicência está um pouco esquecida da cultura. Lembro uma coisa para vocês, misturando muita cultura, lembra o carnaval de antigamente como era, lembra o carnaval de hoje, lembra aquele tempo do Natal, lembra de hoje, lembra aquele tempo em que tu era menininho correndo pelo meio da rua, brincando pelo meio da rua, aquilo também é cultura. Aquela criança que corria no meio da rua tomando banho de chuva, aquilo é cultura. Aquela criança que tomava banho no rio Serigi, também, isso é cultura. Hoje em dia não tem mais. Então são coisas que a gente sente a saudade e dá uma recordação de tudo aquilo, na esperança de que um dia possamos ver nossos filhos brincando como nós brincávamos, cantando como nós cantávamos, fazendo até arte como nós fazíamos. Hoje em dia não tem mais aquele carrinho de lata que a criança puxava. Hoje está modernizado. Hoje em dia não tem mais. Aquela criança que gostava de ver o maracatu, o cavalo marinho. Cadê o cavalo marinho? Pouca gente vê. Você estava anunciando aí que Vicência vai ter ciranda agora no final do ano. Isso me fez lembrar uma coisa até engraçada. Eu estava em Recife, o prefeito daqui queria um maestro aqui, me pediu para vir para cá, eu tirei férias em Vicência e vim ocupar o lugar do meu maestro, vim ser maestro no lugar do meu maestro que morria. Auricineiro Luna morria e eu vim ser o maestro no lugar dele. Então, chegou uma ciranda em Vicência. E alguém foi às pressas me chamar, olha, vai acompanhar a cirandeira que está ali cantando e precisa do músico dela que não veio. E quando eu fui me apresentar, era Lia de Itamaracá, onde eu já conhecia há muito e muito tempo, lá em Olinda. E tive o maior prazer de vê-la aqui em Vicência, fazendo cultura da minha terra. E quanto é bom, filha,
a gente sentiu o prazer de estar entre os nossos irmãos, nossos filhos, nossos amigos, também fazendo cultura. E como é bom vocês, todos aqui, fazendo um programa desse, de cultura, na sua terra, e você abrir a boca dizendo a cultura da nossa terra. Olha que coisa linda, a cultura da nossa terra. Embora sabendo que falta muita coisa ainda para ser divulgada na cultura de Vicência. Se eu fosse falar, eu daria o dia todo conversando sobre a cultura de Vicência. Por isso que eu estou saltando em alguns termos, para que o tempo seja preenchido com tudo aquilo que eu quero falar sobre a cultura de Vicência. Estou à sua disposição. Meu rei é um homem de muito conteúdo. Agora, para ser mais específico, eu queria mais saber sobre o senhor, meu maestro. O senhor ficou um tempo, como o senhor tinha citado agora há pouco, em Olinda, realmente, trabalhando lá. Qual era a área específica que você trabalhava lá? Realmente como professor, como maestro? Como professor de arte. Passei 28 anos fazendo parte da comissão organizadora do Carnaval de Olinda. O Carnaval de Olinda, termina o Carnaval, começa já a reunião da comissão organizadora para o próximo Carnaval, porque Olinda é Carnaval o ano todo. Então tem uma comissão, e esta comissão, após Carnaval, para se reunir e pensar nos prós e nos contras. E eu fazia parte dessa comissão, que era uma comissão permanente. Então, com isso, eu conheci as troças de Olinda, as 404 troças que Olinda tem registrada, fora as voluntárias. Por isso eu conheci Baracho, por isso que eu conheci Lia, por isso que eu conheci outros e outros artistas de nome que passam por Olinda e deixam marca. Então, Olinda é uma cidade patrimônio mundial, onde a cultura é 24 horas. Então, foi lá que eu me desenvolvi mais, aprendi mais e tenho também o maior prazer em dizer: eu amo o Carnaval de Olinda. Por que o Carnaval de Olinda? Porque, sendo eu maestro e funcionário da prefeitura, a probabilidade de contratar a orquestra era bem maior. Então, foram 44 carnavais que eu participei de Olinda. 44 como regente de orquestra. 44 anos como regente de orquestra. E para isso levei muito músico de Vicência para lá. Porque era minha terra, era conhecido e eu tinha a oportunidade de contratá-los e levei muito músico de Vicência para o Carnaval de Olinda. Então, o que acontece? Trouxe uma orquestra de Olinda para uma apresentação aqui, no tempo que existia um bloco chamado Papagaio Dourado. Parece que é isso, Papagaio Dourado, né? Então, eu trouxe uma orquestra para Papagaio Dourado. Isso foi a revolução em Olinda, porque eu trouxe 33 músicos capacitados, escolhidos a dedo, para fazer um carnaval da cultura da minha terra. Esse é o motivo pelo qual eu posso dizer para vocês que eu me orgulho de ser um maestro da cidade de Olinda, embora sendo filho de Vicência. E dentro de Vicência, eu aprendi também muitas coisas. E hoje, eu conversando com alguém, eu sinto saudade, claro, todo idoso sente saudade daquela época, da época dos engenhos, na época dos clubes, na época das troças, na época de que o carnaval era uma beleza. Hoje tem carnaval? Tem. Vai me dar uma saudade tão grande daquele carnaval antigo. Fazendo um comparativo entre Olinda e Recife, até vocês estão me ouvindo, estão cheios de vontade de ver o carnaval de Olinda. E como é lindo ver o homem da meia-noite. Como é lindo ver a mulher do dia. Como é lindo ver o bacalhau do batata. Como é lindo ver aquela troça Marinha dos Caetés. Marinha dos Caetés, que troça linda. A zebra, ceroula. São 400 e pouca troças registradas de Olinda. Aí eu digo para vocês, e as troças de Vicência, que um instante se acaba? Nascem, se apresenta, conquista alguém, mas por falta de recurso, no instante se acaba. Onde está o bagaço de Olinda? Ou de Vicência, que tem uma troça chamada... Onde é que está a Virgem de Vicência? Onde é que está
alisando cresce. Isso são blocos do passado. Onde está o papagaio dourado? Onde é que está a borboleta? E esses blocos, está chegando carnaval aí. Então já está na época de vocês também preparar um programa para o próximo carnaval, divulgar os antigos blocos de Vicência. Ah, que saudade daquele povo, daquela gente, daquelas organização carnavalesca. Vicência precisa, os políticos daqui também, criar uma comissão carnavalesca de Vicência. Não tem. Então, sinto falta desses blocos e outros que eu citei. E outros que eu não citei. Então, é preciso lembrar para vocês, aproveitando um programa maravilhoso que vocês têm, vamos trabalhar a cultura de um modo geral. Nos domingos eu estou assistindo um programa aqui, a cultura, como é? No domingo tem um programa aqui nessa rádio de cultura. Tem também, Só que Nossa Terra. É a cultura da nossa terra, né? Só que eu tenho comentado com alguém de que esse programa está faltando divulgar o nome, pessoas, o artista. Fala-se sobre música, sobre maracatu, mas apresenta o ritmo maracatu. Mas é preciso saber a origem do maracatu. É preciso saber aqueles que fazem o maracatu. É preciso dizer por quê determinado bloco não apareceu esse ano. É preciso falar da cultura disso. Falemos da história da cultura. Não apresentar só a música da cultura. Eu fiz um trabalho quando eu estava em Olinda, a música regional. Vamos falar da música de cada religião. E alguém perguntou, então, mas fala da música da tua terra. O que é que eu podia falar? Diga o que é que tem de música cultural da sua terra. E nada eu podia dizer, porque nada eu sei da cultura de Vicência em termos de conhecimento musical. Eu só lembro de uma coisa aqui. Aqui tem um maestro que, para mim, a cultura não vai esquecer, o Maestro Aurinho. E os músicos de Vicência? Os músicos de Vicência, não ouço ninguém falar. Os músicos de Vicência é preciso ser divulgado também. Mas ninguém fala dos nomes dos músicos antigos, do Mané Batola, de etc. E tantos que tem por aí. Se eu for falar o nome, vai embora o dia. É preciso também falar da cultura da nossa terra em relação à música que fez cultura. Então, em Olinda, me perguntaram, fale da cultura da sua terra. Fale dos músicos da sua terra. Fale daquilo que você vivenciou na sua infância, na sua terra. E eu não podia falar, porque não tem um programa feito esse que divulga. Naquela época não tinha um programa, então eu ia aprender com quem? Quem é que fala de cultura em Vicência para que o povo escute, para que o povo ouça? Quem é que diz as qualidades culturais que tem em Vicência? Vicência tem um bocado de artistas bons, mas não são divulgados. E é preciso divulgar esse povo, falar sobre este povo e dizer a origem deste povo. Só o teu programa está trazendo entrevistas assim, mas ainda é muito pouco. Porque o que tem de cultura espalhada por aí afora, um programa por semana é muito pouco. Então é preciso se pesquisar. É preciso ir buscar lá na zona rural aqueles artistas que estão escondidos por lá. É preciso ir lá nesses distritos. O que é que tem lá em Trigueiros? O que é que tem lá em Angélica? O que é que tem lá em Borra? É preciso ir nesses distritos descobrir valores. Mas não é um programa só aqui que você pode fazer isso. Nesses distritos da zona rural, tem muitos artistas bons que precisam ser descobertos. Para isso precisa de uma equipe. E para se ter de uma equipe, precisa de recursos. E para se ter recursos, precisa alguém financiar. Quem? Não é só esse programazinho que você tem aqui, eu chamo programazinho em termos de extensidade, que vai resolver todo esse problema cultural da nossa terra. É preciso que os poderes públicos vejam isso também e dê a você o devido apoio que a cultura precisa. Tem tantos engenhos esquecidos por aí. Isso é cultura. Tem as igrejas dos engenhos, as capelas nos engenhos.
que não se fala, isso é cultura. Eu tive que fazer um levantamento mental uma semana dessa, das capelas que existem nos engenhos. Isso é cultura. A música deveria também aparecer nessas capelas. A música também deveria também acompanhar esse desenvolvimento cultural religioso. Eu perguntei ao professor aqui, Nilson, que é um maestro nesse sentido, o nome de alguns padres que já passaram por aqui. Padre, isso é cultura. Padre na cidade, isso é cultura, gente. Mas ninguém está olhando isso. A cultura de Padre Guedes, aquele homem que fez tanto por Vicência, a cultura de outros e outros padres que fez tanto por Vicência, isso é cultural. A cultura política, minha gente, vamos também falar sobre a cultura política. Quais foram os primeiros prefeitos de Vicência? Isso é cultura. Os comerciantes antigos de Vicência, ninguém fala deles, esqueceu. Ninguém diz nada mais sobre ele. A cultura não faz com que esse nome venha aparecer. Como é? Severino Machado foi um grande comerciante. Manuel Gomes foi outro tanto. E outros tantos e tantos que tem por aí. Isso é cultura, gente. Uma vez eu conversando com o Nilson, dizia para ele, eu lembro do tempo que tiraram a cruz que estava na frente da igreja e levaram para a frente do cemitério. Oxe, o senhor ainda se lembra disso? Lembro. Lembro muito bem. Na frente da matriz de Vicente tinha um cruzeiro muito grande. E aquele cruzeiro foi tirado no ano de 1952, foi tirado em procissão e botaram na frente do cemitério. E está lá na frente do cemitério. Isso é cultura, gente. Mas ninguém fala sobre isso. E é preciso falar, divulgar a cultura daquilo ali. O mercado público de Vicência, o mercado público, hoje é chamado Mercado das Artes. Eu digo, é bonito o nome, Mercado das Artes. Agora, qual é a arte que tem ali dentro? E é preciso falar sobre isso. É preciso cobrar de alguém sobre isso. É preciso que a mocidade de hoje lembre de que existia um passado. E do passado, as pessoas, a mocidade de hoje não sabe quase nada. Vocês, na mocidade de vocês agora, tem tanta coisa de Vicência que vocês... não lembro, não era do meu tempo. Ó, não era do tempo, mas é do tempo da história. Não é do tempo da sua idade, mas é do tempo da sua história. Está na história. E cultura é história. E esse programa aqui é história. Esse programa aqui, que vocês queiram ou não queiram, mas é uma aula de conhecimentos. Talvez vocês façam isso como o dia a dia, o lazer, mas não é, gente. Tem muita coisa aqui que se aprende. Então, eu chamo isso de uma aula cultural. Esse programa, põe na cabeça. Esse velho que está dizendo, teu programa é uma aula cultural. Por que aula cultural? Porque traz a cultura da nossa terra, a cultura da nossa gente, a cultura do nosso povo. E é preciso lembrar que a mocidade vai passando, mas a cultura não. A cultura continua, não passa, ela continua. Eu lembro muito bem, quando eu era menino em Vicência, tinha muito poucos carros aqui, 3 ou 4 no máximo. Hoje Vicência está empestado de carro. E o trânsito em Vicência está enorme. Também isso é cultura, gente. Quem viu aqueles carros pequenininhos, era meninote, via aqueles carros e vê a quantidade de carro hoje, quem vê aqueles prédios de antigamente e vê os prédios de hoje, isso é cultura, gente. É preciso lembrar também que tem muita gente que não dá valor à cultura. Modifica os prédios, modifica as fachadas. Tem muita gente que está brincando com as coisas real da vida, em vez de respeitá-la. E é preciso que haja respeito pela cultura da nossa terra, pela cultura da minha gente. Então, gente, eu disse a vocês que eu não tinha hora para enterrar, porque vocês me deram essa liberdade. Então, se eu for falar mais, tem mais coisa para falar. Mas, volta a palavra a você, fique à vontade. Meu caro, acho que existe agora, no caso, pouquíssimo tempo para o encerramento do programa. Eu gostaria de finalizar perguntando ao senhor que, como o senhor é ligado muito à música, a parte realmente
contemporânea de antigamente, da parte carnavalesca da cidade até carnavalesca de Olinda, se alguém começasse a trabalhar nessa área, na música, junto com o senhor, o que o senhor diria para ele como dica? Olha, comece com tal instrumento e vai evoluindo. Qual é o instrumento onde ele pode pegar maior inspiração, ou no caso de maior referência, instrumento ou músico do senhor? Meu filho, a primeira coisa, a primeira preocupação é criar-se a escola de música municipal. Tem que existir aqui um conservatório municipal de música. Tem que primeiro trabalhar essa criançada de hoje para o dia de amanhã. O que está acontecendo é que está caindo no esquecimento, porque não tem escola. Você quer aprender a tocar violão? Aonde? Você quer aprender a tocar sanfona? Aonde? Mas você quer tocar o saxofone? Aonde? Então, a primeira preocupação é formar, é criar uma escola de música e formar músicos. Tem muitos tocadores por aí, mas músico não. Então, na ausência, na falta desses músicos, está existindo a escassez. A minha primeira recomendação, para que amanhã a gente possa ter a música como foco maior do nosso divertimento, estudo de música. Hoje em dia, qualquer música, estão balançando o esqueleto, pinotando no meio da rua e achando que aquilo é música. Aquilo é um prazer do corpo, da carne, é válido. O movimento do corpo é válido. Agora, como arte, como estudo, como emoção, está faltando muita coisa. Então, respondendo o que você me pergunta, eu te digo, preparemos músico para amanhã. Quaisquer que seja a área. Violão, cavaquinho, guitarra, sanfona, teclado, seja lá o que for. Mas preparar músico para amanhã. Então, amanhã poderemos cobrar e apresentar um verdadeiro sentido que é a música. Então, a maior preocupação, criar a escola de música. Meu amigo, considerações finais agora. Para todos que estão ouvindo agora, espero que vocês estejam bem, tenham um bom final de semana. Na próxima semana até vai cair o Natal, então desejo um bom, ótimo Natal para vocês, meus amigos. No sábado que vem vai ser nosso último sábado aqui deste ano, assim encerrando maravilhosamente até com um spoiler muito grande que vai ser o Mestre Calor como o último entrevistado desse ano. Espero que vocês fiquem com Deus. Até o próximo sábado, se Deus nos permitir. E é isso. Fiquem com esperanças e tudo mais, alegria pro Natal. E até o próximo programa. Tchau, tchau, gente.